às vezes complica. Boa noite, estamos aqui para mais uma live do Movimento Popular pela Justiça Social, com a presença do nosso querido amigo Roberto Requião e do nosso querido companheiro Márcio Postman. A gente tem acompanhado aqui muitos debates que estão sendo realizados, a gente tem aquela ideia essencial sobre a questão de trabalhar políticas econômicas que não são totalmente derivadas, ou melhor, que não são pautadas pelo neoliberalismo. E hoje o país ele está engessado por uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 95, acompanhada, obviamente, de todas as políticas que são apresentadas no âmbito federal e que são extremamente difíceis de conseguir atingir com eficácia as necessidades do povo brasileiro. Eu gostaria de abrir a nossa fala com o companheiro Márcio Postman, que vai para falar sobre essa questão, a emenda constitucional 95, os efeitos da Lei Candir ao longo dos anos na corrosão das condições dos estados, dos financiamentos dos estados, e isso aí é seu reflexo nas políticas públicas, principalmente aquelas que são vinculadas constitucionalmente aos seus recursos, como saúde e educação. Com a palavra, o nosso companheiro Márcio Postman. Salve, Ronald Pinto. Uma satisfação fazer parte desse movimento popular pela justiça social. Uma alegria enorme estar compartilhando esse diálogo ao vivo com Roberto Requião, a quem tenho uma enorme simpatia e um reconhecimento pela trajetória, dizia antes de entrarmos agora ao vivo, de uma trajetória que é familiar, que se vincula ao passado e de momentos históricos importantíssimos do nosso país. Então, nesse momento, Roberto Requião é para nós uma referência inquestionável, não pelo seu passado, mas pela contribuição que ele tem no presente e o futuro do nosso país. Especialmente em relação ao questionamento que o Ronald nos traz, eu iniciaria dizendo que talvez a ditadura civil-militar nos deixou 4 grandes heranças e pelas quais o ciclo político da nova república buscou, de alguma forma, enfrentar. Né? A ditadura nos deixou a herança de uma profunda desigualdade, né? Desigualdade regional, desigualdade entre os estados, regiões, uma desigualdade social, uma desigualdade econômica entre grandes e pequenos empreendimentos, o que os estudiosos da CEPAL denominavam como heterogeneidade, né? A desigualdade, o desnível de produtividade no interior do setor produtivo, a própria desigualdade social entre homens, mulheres, trabalhadores. Bem, essa desigualdade ela foi gestada há mais tempo, é uma desigualdade hereditária, mas que, de certa forma, ganhou áreas de predominância durante o regime militar. Uma segunda herança diz respeito ao problema inflacionário, né? Nos deixou a ditadura uma superinflação que, de certa maneira, foi debelada apenas na metade dos anos de 1990, né, com o chamado Plano Real, com consequências, infelizmente, na macroeconomia, mas o problema inflacionário, de certa maneira, foi contido a partir de então. Uma terceira herança diz respeito às relações externas do Brasil, né, sobretudo o endividamento que a ditadura gerou nos anos 70 e que foi permeada por uma crise da dívida externa no início dos anos 80. Essa dívida externa nos acompanhou por longo tempo, absorvendo uma parte da riqueza nacional, e somente em 2007 que o governo brasileiro conseguiu resolver o problema desse endividamento externo deixado pelos militares. E há uma quarta herança, que, a meu modo de ver, está relacionado com o sistema de dívidas que o Brasil tem, a desorganização das suas finanças públicas e o mecanismo que mantém o rentismo no Brasil. E o que nós estamos percebendo, de certa maneira, é um conjunto de modalidades de liberação de recursos para determinados segmentos do setor privado. A Lei Candir foi uma dessas, que favoreceu, sobretudo, o setor exportador, primário exportador, sobretudo, mas também há outras medidas que aliviaram a tributação sobre os ricos, como é o caso, por exemplo, na virada dos anos 80 para 90, na
a substituição do governo Sarney pelo governo Collor, por exemplo, a alíquota máxima do imposto de renda da pessoa física, a alíquota máxima chegava a 45% e foi reduzida para 25%. Hoje, a alíquota máxima segue sendo de 27%, né, bem baixa nesse sentido. Depois, em 95, tivemos com o início do governo Fernando Henrique, não é, a isenção de lucros dividendos, que até hoje o Brasil segue isentando esse segmento que recebe lucros e dividendos, né? E, além disso, o programa de ajuste fiscal, né, que basicamente se implanta na crise do real, lá em 98, um conjunto grande de restrições, a fixação de um superávit primário que vai, de certa maneira, retirando, absorvendo parte do Estado, sobretudo nos investimentos, e contraindo para o financiamento do rentismo no Brasil. Essa situação se agrava muito mais porque desde 2015 o Brasil não cresce, né? Nós já ficamos 5 anos sem crescimento econômico. A economia em 2019 encerrou o ano sendo quase 4% inferior ao que havia sido em 2014, e por conta da ausência de crescimento, a arrecadação não aumenta, então passa-se a haver então, uma contenção ainda maior dos recursos públicos, e a emenda 95 é um desses mecanismos, né, de contração do gasto público, assim como as próprias reformas, né, trabalhista e previdenciária, que vão tirando direitos, renda dos trabalhadores. Neste ano 2020, nós teremos uma queda do PIB substancial, não se sabe muito bem, talvez chegue ao redor de 7%, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Se isso vier a ocorrer, quando os prefeitos estarão tomando posse em janeiro do ano que vem, não é, a economia brasileira talvez estará entre 10% a 11% abaixo do que havia sido em 2014. Né? E a política econômica atual, pelo menos a equipe econômica, anuncia que quer voltar, após a pandemia, ao normal que o Brasil tinha antes da pandemia. O normal antes da pandemia era crescer 1%, 1,1%, 1,2% ao ano. Ora, se isso de fato for concluído, se nós voltarmos a crescer 1%, em torno disso ao ano, a partir de 2021, ou seja, o Brasil só voltará a ser o que havia sido em 2014 no ano 2030. Então, esse é um quadro profundamente lamentável, um quadro sem saída, sem horizonte, né, que possa, evidentemente, responder minimamente aos anseios da população, especialmente aos mais pobres. É isso, Ronald. Muito obrigado por essa fala inicial. Gostaria de passar agora ao senador, ex-senador, ex-governador Roberto Requião, que tem a experiência da Lei Candir sentida no ato da administração pública, né? Porque ele governou o estado do Paraná e certamente tem uma experiência muito intensa com a Lei Candir. Com a palavra, o governador Roberto Requião. Ronald, eu acabei de receber um telefonema aqui do Assis. O computador dele apagou, que não entra mais nada. Ele está esperando um apoio seu. Um pouco da rasgação de seda tradicional. O Márcio me fez alguns elogios, certamente não merecidos, mas eu, Márcio, o tenho como um dos belos intelectuais do PT. Quando você estava na frente da fundação, eu acompanhava esse jogo todo de perto, a sua contribuição foi muito grande e continua dando contribuição. Eu dizia para você, agora há pouco, que foi excelente para você e para o próprio Partido dos Trabalhadores você não ter ganhado a eleição da Prefeitura de Campinas. Porque você teria uma dificuldade brutal para administrar e perderia o foco nos problemas da geopolítica e os problemas nacionais do país. Você traçou um panorama, e eu subscrevo o panorama que você traçou. Eu só diria a você que a crise vem a cavalo. Aqui no Paraná já estão assaltando caminhões de alimentos nas estradas. Aqui perto de Curitiba, em Ponta Grossa, 100 quilômetros daqui. E o nosso Guedes conseguiu, de janeiro a março, derrubar o PIB, agora numa reavaliação do IBGE, em 2,5% antes do Covid. Então, nós estamos voltando a uma situação que eu diria a você que é uma situação anterior ao governo do Lula, que trabalhou com políticas compensatórias muito bem colocadas em determinados momentos, e antes da existência do MST. O MST organizou o desespero dos despossuídos e dos marginalizados
transformando a violência em reivindicação, que era levada às prefeituras, aos estados e à União. E essas reivindicações tinham sucesso em determinado momento, em determinada proporção, e evitavam que as soluções desesperadas e sem um objeto político tomassem conta do processo do cotidiano brasileiro. O Assis escreveu um livreto, um mito, analisando essa situação e propondo. Eu diria a você, Márcio, que o Assis se suportou na experiência da nova política alemã, do Horace Greeley e Armachach, da participação do Estado pesadamente na recuperação da economia, da infraestrutura do país. O Schacht fez isso em parceria com grandes empresas alemãs, principalmente do setor metal-mecânico. Ele, de um momento para outro, jogou a remuneração da rolagem da dívida alemã para o teto, quase nada. Os empresários, os financistas diziam: meu Deus, vai virar pó o nosso capital. Vai virar pó porque a nossa moeda não é conversível, nós não temos aonde investir. Ele disse: não, vocês têm a possibilidade de investir em recuperação da infraestrutura do país numa parceria do Estado com grandes empresas. E nós estamos criando uma moeda não moeda, que era a MECO, né? Lembra, Márcio? Sim. Em função de ser fundamentalmente uma parceria com o setor metalúrgico, né? Metal mecânico e metalúrgico, vocês terão uma lucratividade de 4,5% ao ano. Esta parceria das grandes empresas com o Estado alemão acabou com o desemprego em 6 meses. E lá, em 1923, ele já tinha acabado com a inflação, com uma moeda que foi copiada aqui por esse André, que foi do Banco Central do Fernando Henrique André, o que nem me lembro o nome dele. Lara Rezende. Hã? André Lara Rezende. André Lara Rezende. Eu não sei se foi ele ou se foi outro, aquele meninão, que hoje está velhinho já, mas era um rapaz, um meninão, e que era a vinculação primeiro a uma cesta de cereais, e saiu aqui o Plano Real em cima disso. Até num livro que está publicado no Brasil, do Schacht, É a Minha Vida, os meus primeiros 75 anos, o prefácio para o meu susto é feito por esse cara, esse economista. Então ele copiou, mas depois não sustentou. E tem alguma coisa a ver também com o New Deal dos Estados Unidos, que se apropriou dessas ideias do Schacht, do Horace Greeley e Armachach, e ainda disciplinou isso com ideias do Keynes, e viabilizou a participação pesada do Estado americano na recuperação da economia. Então, o que propõe, basicamente, o nosso amigo Assis, José Carlos Assis? Você sabe que o Assis foi meu parceiro no Senado, né? Ele trabalhou no meu gabinete há algum tempo. E o Assis tem tido sucessos de interpretação da nossa economia inusitados. Foi ele o primeiro que chegou à conclusão que nós íamos ter uma queda brutal no PIB durante aquele período, inclusive, da Dilma e tudo mais. Ele fez análise crítica e o resultado da sua análise foi o que aconteceu na contramão de todos os economistas do país. Então, o que ele propõe é o seguinte: é um New Deal invertido, é um keynesianismo invertido. O Fernando Henrique encampou a dívida dos Estados brasileiros, negociou isso, mas depois passou, porque os Estados brasileiros não conseguiam mais, e as prefeituras, administrar os seus espaços. E ele renegociou isso, mas depois emitiu letras, e essas letras foram pagas pela população, e ele quer cobrar de novo agora da própria população, cobrando de municípios e estados. A tese do Assis é que isso não deve ser pago. Aliás, ele vai um pouco mais adiante. Ele diz que aquilo que se pagou ao governo federal ao longo desses últimos anos tem que ser devolvido aos estados. Eu acho isso difícil, mas ele inverte o keynesianismo. Então, se os estados passarem a serem desobrigados, e os municípios também, a pagar a dívida com a União, e de alguma forma a União e o Congresso Nacional montaram um mecanismo para dar um certo sentido para os investimentos desses recursos, nós teríamos um keynesianismo
de baixo para cima, que poderia ser complementado por pesados investimentos do próprio Poder Nacional, através de empréstimo, de emissões, o que é possível nesse processo recessivo que nós estamos. E o Assis está, inclusive por sugestão nossa, tentando colocar essas teses para os atuais prefeitos e os futuros prefeitos e governadores do Brasil inteiro. Então, essa nossa conversa hoje tem como destino, princípio, divulgar essa possibilidade de, dentro da crise que nós vamos enfrentar, conseguirmos uma saída através desse keynesianismo de baixo para cima. Esse é o objetivo do nosso papo, e as teses do Assis são muito interessantes. A dificuldade é que é uma tese teórica, né? E encontra muito pouca possibilidade, no momento, talvez não seja assim sempre, de convencer os candidatos a prefeituras e governo do Estado a encamparem isso. Mas é uma saída possível. E uma saída, Márcio, Ronald, que se suporta na nova política alemã dos anos 30, se suporta no New Deal dos Estados Unidos, no novo pacto, e se suporta também em políticas de investimento público que recuperaram recessões no Japão e na China. A China é um pouco diferente, né? A China delegando a operação da economia, mas debaixo de um planejamento central muito duro. Nós temos que dar uma olhada nisso tudo, porque o Brasil vai precisar de um projeto. E essa loucura do Bolsonaro, do Guedes, do Araújo, ela é curável, mas ela só é curável, ao meu ver, lá em Itajaí, com aquele método do prefeito, que é o ozônio rabial aplicado neles todos. Do ponto de vista econômico, eles não têm futuro algum, eles estão acabando com o país. Não, o ozônio rabial é cruel demais. Por que cruel? É a solução. O cateter é fino e é lubrificado com mel de abelha. Não, o pessoal consegue achar remédio para tudo, né? Até esse. Mas uma coisa que eu acho interessante é a questão das finanças funcionais, que o Assis tem colocado muita ênfase nisso, porque o grande discurso que nós temos hoje é um discurso que nega, por exemplo, a própria justificativa do Plano Real. Na justificativa do Plano Real foi colocada a questão de que o valor da moeda é um valor representativo e não um valor real, um valor concreto. Antes a gente tinha, né, padrão ouro, depois vários outros padrões. E aí o real já rompe com essa ideia dos padrões, está seguindo a tendência internacional, a tendência mundial. Só que agora nós temos uma situação absurda, nós temos uma intensa inflação, não adianta querer negar, o povo está sentindo agora no bolso. E que aumenta agora, né? Com a paralisação da indústria, vai faltar mercadoria. E Exato. Mesmo que o salário baixo e a perseguição do trabalhador diminua a capacidade de consumo, a falência dos produtos industriais vai ser maior. Então, nós vamos ter uma demanda maior que a oferta. Então, olha o que aconteceu. Os supermercados justificaram isso com duas coisas. Uma, com o aumento do dólar, né? Que o aumento do dólar provocava, obviamente, o aumento das mercadorias. E a segunda justificativa deles foi o auxílio emergencial. Eles disseram que o auxílio emergencial aumentou, né, o tecido de consumidores, a quantidade, a massa de consumidores que passaram a ter acesso a alguns produtos básicos no supermercado. Eu acho que esse é um problema concreto que nós vamos ter que enfrentar no país a partir de agora e até o início até meados do ano que vem. Vai ser uma crise brutal. Qual a visão que os senhores têm dessa crise? Se nós vamos conseguir suportar isso pelas políticas governamentais, né, que tendem a ser, conforme o Guedes, cada vez mais contracionistas, cada vez mais ligadas ao neoliberalismo, ou se nós vamos conseguir construir, se através de mobilização popular, não sei se através de conscientização do Congresso Nacional, conseguir impedir que se aumente o torniquete sobre a população. Porque, olha só, nós estamos tendo um aumento de preços, uma inflação,
ao mesmo tempo que o governo propõe reduzir para R$300 o auxílio emergencial, ou seja, o sujeito vai ganhar muito menos do que a metade, né, do que iria ganhar do ponto de vista de capacidade de consumo, né, de poder de compra. E isso aí, no momento em que tende a ser pior a situação, né, tende a piorar esse processo. Qual a visão dos senhores? Eu vou começar agora o inverso, fazendo essa pergunta primeiro para o senador Requião, senador e governador Requião, e depois para o Márcio Postman, que é o nosso economista. Desses assuntos econômicos aí, o Márcio é o professor. Eu sou intuitivo, eu fui governador 3 vezes, então eu trabalho com a minha intuição, com a experiência e com aquilo que eu aprendi na presidência da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano. 75 países se reunindo no mundo todo. Mas você veja, os R$600 deram fôlego para a nossa economia em certa medida. E evitaram a queda definitiva do Bolsonaro. Levantaram a média dele. O Bolsonaro concorre agora nessa faixa despolitizada e marginalizada em influência com o auxílio emergencial, mesmo com os eleitores do Lula. Ele está avançando por aí. Mas o que eu vejo no supermercado hoje é muito interessante. O que está subindo é o bem de consumo salário, aquilo que o povo tem que comprar para manter a sua família. Os produtos mais sofisticados sobem mais ou menos por influência do dólar, alguns são importados, mas está subindo arroz, feijão. E sobe por quê? Porque as redes estão aumentando, porque é aquilo que elas vendem para o povo que recebe o auxílio emergencial. Eu não vejo saída para o governo. Não tem saída possível. Eles estão tentando, na pandemia, salvar a economia com o sacrifício da população. Eles não têm nenhuma preocupação com a preocupação que o Márcio, por exemplo, me demonstrou, elogiando agora um ponto do discurso do Lula, com o trabalho. Só o trabalho e a inteligência do homem produz bens econômicos. E o trabalhador está completamente marginalizado. Os Estados Unidos cortou a carga horária e aumentou o salário por lei para retomar o desenvolvimento, e nós aqui estamos aumentando a carga horária e diminuindo o salário. Agora, o que acontece nesse processo, para tentar colocar uma resposta compatível com a tua pergunta, é que o Bolsonaro e alguns militares de pijama, sem pijama, mas pelados intelectualmente, está fazendo é, de uma forma ou de outra, tentando cooptar o exército com aumentos salariais e benefícios, porque eles estão prevendo a revolta do povo trabalhador. O povo que conheceu a CLT do Getúlio Vargas, a inclusão no mercado de trabalho de consumo ocorrida no governo do Lula, com aumento do salário mínimo e tudo mais, não vai aceitar esse sacrifício. Então, eu acho fundamental, Márcio, elaborarmos ou começarmos a pensar numa proposta de recuperação da economia nessa pós-crise do Guedes e do Bolsonaro. Eu não vejo como eles possam evitar isso. E nós temos que pensar nisso. Então, em todas as vezes que tenho me pronunciado, eu tenho falado que, na minha opinião, nós devemos ter uma proposta econômica única, moderada, Márcio. Não a dos meus sonhos nem a dos teus, mas na linha do Guerreiro Ramos. Uma que restabelecesse a democracia, valorizasse o trabalho, criasse emprego, resgatasse a soberania. Nesse espaço democrático, posteriormente, os partidos iriam colocando as suas propostas. A minha, que é quase genética, a sua, dos estudos que você fez, mas isto seria submetido a escrutínio constante e popular e no sentido da continuidade da construção do nosso processo civilizatório. Mas, para isso, nós tínhamos que ter unidade absoluta das oposições, uma proposta única e um candidato único à presidência da República. Um mandato transitório de recuperação da democracia, do valor do trabalho, do emprego e da soberania. E daí vamos discutindo os caminhos. Qual é o modelo econômico? Vamos olhar o que aconteceu no mundo, o que aconteceu na Rússia, com a glasnost e a perestroika, o degelo e a reconstrução, o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu nos Estados Unidos,
e vamos o que está acontecendo no Japão, e vamos, com isso, reconstruindo o caminho civilizatório do Brasil. Agora, na mão desses porras loucas, submetidos aos interesses do capital financeiro, não é possível. E eu, mais uma vez, dou publicamente o conselho que a dona Veronice, que é uma amiga que me acompanha no Twitter, no Facebook, tem dado. Eles têm que ser submetidos como tentativa final de cura ao processo de administração do ozônio de Itajaí. Então é o famoso ozônio rabial proposto pelo prefeito. Eu não vejo cura mais diante da estupidez econômica, do liberalismo econômico, nesse momento, no Brasil e no mundo. E acho também que vai haver necessariamente modificações, porque eles vão acabar com o globo terrestre, com a habitabilidade do planeta, derrubando florestas, acabando com a flora e com a fauna. Eles vão acabar com as democracias de diversas formas que ainda existiam em países com governo, e nós temos que ter uma solução para isso. Agora, não me venham dizer que agora o Biden vai ser a nossa salvação. Não é isso, Marcos? Foi no governo do Biden que grampearam a Dilma, grampearam a Petrobras, roubaram CDs e montaram esse golpe através da instrumentalização de Sérgio Moro e outros apedeutas quitais do Ministério Público e do Judiciário. E a imprensa toda, submissa, devidamente paga, sustentando esta loucura em que nos encontramos agora. Então, eu acho muito bom conversar sobre isso. A experiência do Márcio me fascina. Tenho acompanhado os seus raciocínios, os seus trabalhos, mas eu acho que a gente tem que abrir o leque, começar a olhar o mundo e fechar, na visão do Guerreiro Ramos, um projeto transitório sustentável, que não seja temerário por covardia nem por temeridade, não seja radicalizado de uma forma que não possa ser sustentável, mas um projeto transitório. A cara do Lula, sim, mas, no entanto, sem um acordo com o capital financeiro. Porque, na minha visão hoje, eu posso falar com franqueza, eu sou filiado ao PMDB, eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná, mas o meu PMDB era aquele PMDB desligado das decisões do grande capital, desenvolvimentista e tudo mais. E, por tradição genética e familiar, eu estou à esquerda desse processo. Mas hoje nós tínhamos que viabilizar uma candidatura única, um projeto único e transitório. Senão nós vamos dar com os burros na água e podemos ter aí uma crise. Com a eleição de um candidato de extrema-direita financiado por esse dinheiro amalucado, ou mesmo, Marcos, de repente, um candidato mais à esquerda que vai fazer uma proposta que não se sustenta na continuidade. E a contribuição do Assis, do Zé Carlos Assis, para isso é importante. Ele escreveu o livreto dando sugestões, e a ideia é que uma massa de quadros médios do Brasil que se candidatam a prefeito, aos governos do Estado, entendam isso e possam, entendendo isso, ter a noção concreta de que nós temos uma saída sustentável, aristotelicamente, ato meio e ato eficiente. Não o ato extremo da covardia, nem o da temeridade. Cara do Lula, não é? Sem o acordo com o capital financeiro. Márcio, eu não vou propor, por exemplo, o fim da banca privada, mas o Banco Central tem que ser enquadrado. Ele tem que servir a um projeto soberano de interesse do país. Não essa loucura de dizer que ele é responsável pela moeda. E no Brasil ele não é responsável pelo emprego. Nos Estados Unidos a moeda é o emprego. Então, são os nossos erros. E eu não vou pedir para ninguém autocrítica. Eu acho que os erros chamamos de experiência. E o importante não é pedir desculpa deles, é não repeti-los. Muito bem. Aproveitar que o Zé Carlos conseguiu entrar aqui. Entrou, tá bonito ali, mas tá congelado. Tá falar aí? Ele pôs a fotografia de novo. Não, tá rindo aí. Tá? Oh, desculpe aí pelo atraso, foi minhas complicações aqui com a internet. Né? Inclusive com suspeita de sabotagem nesse problema.
Mas, enfim, perdi boa parte daí da live, do pronunciamento do Requião e do Márcio, né? Sobretudo o Márcio, com quem eu falo com menos frequência em termos de assembleia, em termos de... Do Requião eu sou um aluno, eu sou um discípulo. Então, imagino que ele deve ter dado uma aula aí sobre nacionalismo e sobre desenvolvimento, porque talvez José Carlos, você está me ouvindo? Então, eu vou aproveitar só para situar onde é que nós estamos agora. Nós estamos discutindo a questão dessa crise econômica que está acontecendo nesse momento, com uma inflação muito forte, que está atingindo os preços do mercado e tal, ao mesmo tempo que o governo está reduzindo o valor do auxílio emergencial, que é passar esse auxílio emergencial para metade. Aí o que nós estamos conversando é exatamente aquela discussão sobre uma política econômica pós-pandemia, qual a política possível, né? E aonde o Requião colocou com muita propriedade, né, que nós temos que procurar um caminho que seja sustentável, que não seja um caminho de radicalidade, porque é um caminho transitório nessa saída, para nós não entrar num impacto econômico mais profundo, piorar ainda a situação, entendeu? Mas que seja um caminho de consenso, construído um consenso de esquerda, né? E aí, depois do Requião, ia falar o Márcio, mas aí, já que você entrou, a palavra é sua. Tá bom. Desculpa, Márcio, mas é porque fiquei sem tempo. Olha aqui, eu acho o seguinte... Imagina, à vontade. A gente tem que procurar um caminho, mas a gente tem que ancorar esse caminho em alguma coisa real. Tem que ser alguma coisa concreta. Não adianta ficar no nível do idealismo, porque isso já se fez no mundo durante muito tempo. Quer dizer, os momentos cruciais, os momentos de mudança de paradigma foram momentos em que entraram os interesses concretos em ação, né? Por isso é que eu busquei, na minha pesquisa sobre a questão dos estados, visualizar o que estava acontecendo em matéria de possibilidade de conflito no meio da sociedade brasileira, porque o conflito é essencial para ver qualquer progresso econômico em qualquer lugar. Aliás, para ver qualquer progresso social, né? Isso é marxismo. Entendeu? Você tem que ter um conflito, né? A famosa fórmula de Marx e de Hegel, né? Tese, antítese, síntese. A gente tem que buscar por onde que vai ser realizado o conflito. E o conflito, para mim, é o conflito entre a base da cidadania, são os municípios, as prefeituras e o governo federal. Aí que está o conflito. Por quê? Porque ao longo de mais de 2 décadas, até mais do que isso, recorrendo até o governo militar, você teve um estrangulamento dos municípios e um estrangulamento dos estados. E é justamente nos municípios que está o bem público mais importante, que é o bem-estar social, que é educação, saúde, moradia, né, coisas como tais. Então, é fundamental que a gente busque uma linha de conflito para recolocar essas questões no cume das questões fundamentais da política brasileira. Então, essa tentativa que a gente está fazendo, e o Requião está participando dela, e o Postman está participando dela, é a gente alinhar a base da cidadania. E alinhar a base da cidadania significa alinhar os prefeitos, os futuros prefeitos. Então, nós vamos fazer uma grande caravana tecnológica, né, uma caravana de telemática pelo Brasil afora, para trazer os candidatos a prefeitos à discussão, né? E no que for necessário, a gente dá uma explicação para o que aconteceu com os municípios, o que está acontecendo hoje com os municípios e que ameaça acontecer nos próximos anos, né? Então, para simplificar e para encerrar minha parte aqui nesse momento, eu queria dizer que nós fizemos uma estimativa em que, em vez de dever ao governo federal, em vez de dever
à União, estados e municípios têm um crédito de 1 trilhão 380 bilhões de reais contra a União. Esse dinheiro é um dinheiro suficiente para você fazer o New Deal brasileiro a partir de baixo. Fazer um grande programa, tipo o programa alemão, embora no caso nosso não voltado para a questão armamentista, mas para a questão do desenvolvimento, da infraestrutura, sobretudo, e sobretudo o New Deal, que foi o grande programa de desenvolvimento nos Estados Unidos na década de 30 para enfrentar a Grande Depressão. Então eu sonho com esse dinheiro na mão dos estados e municípios, dentro de um programa bem delineado, aprovado pelo Congresso Nacional, para saber onde deve ser aplicado, né? Eu sonho com esse dinheiro para você redimir a nação brasileira, para você criar uma situação próspera para o Brasil, né, nos próximos anos. Eu costumo dizer que você tem dois terrenos. Você tem um terreno para trás, que é um terreno de lixo, e você tem um terreno para frente, que é a possibilidade de um jardim. Então tem que acabar com esse lixo que está aí para trás. Esse lixo é o derretimento virtual de todas as instituições. Todas. Não sobra uma. Executivo, Legislativo, Judiciário, Procuradoria da República, todos brigam entre si. É uma tremenda instabilidade. Eles falam muito em instabilidade jurídica. Não tem nenhuma, não existe estabilidade jurídica. Segurança jurídica, coisa nenhuma. As instituições estão brigando entre si, né? E escravizando o povo. Porque, na verdade, a tecnocracia, ou a aristocracia, que eu costumo chegar, a aristocracia do governo federal, ela esmaga os pobres, ela escraviza os pobres. Enquanto isso, nadam em privilégios, né, que são os grandes privilégios. Aliás, os privilégios até futuros, porque na propalada reforma administrativa que falam, né, só pensa em fazer, né, liquidar com está de baixo. Não fala em mudar os privilégios que estão em cima, né? Então, essa é a questão central que eu queria, para início de conversa, a gente abordar. Com a palavra agora, Postman. Muito bem, bem-vindo, Assis. Estava sentindo a sua falta aqui. Eu vou retomar três coisas. Uma que o Requião, nós estávamos falando da experiência alemã, que de alguma medida tem a ver com a tua ideia brilhante, que era a experiência do Schacht, o ministro alemão, não é, que enfrentou a hiperinflação alemã e, de certa maneira, ofereceu uma saída para aquele país diante de um quadro gravíssimo, né, que era o desemprego, etc. Eu fui pegar o livro, estou com o livro aqui, e o Requião tinha falado, a apresentação foi feita por Alexandre Kafka. Alexandre Kafka foi o representante do Brasil por longo tempo no Fundo Monetário Internacional, participou, inclusive, da reunião de Bretton Woods, lá em 1944. E os aspectos econômicos foram apresentados pelo Gustavo Franco, que era isso que eu acho que você estava querendo lembrar. Era isso o nome. Les enfants terribles, se dizia o Fernando Henrique. Bom, o que eu talvez pudesse dizer, em primeiro lugar, eu acredito que as ideias, as ideias não vão mudar o mundo, não é isso? Quem muda o mundo, a realidade, são os homens, são as mulheres, através de suas organizações, as suas convergências em torno de questões concretas, não é? Agora, as ideias, na verdade, mudam as pessoas, e mudando as pessoas, mudam a realidade. Nesse sentido, a ideia que você nos apresenta, tá certo? Me parece uma ideia muito positiva e interessante, que dialoga com a realidade do país. Eu estava acompanhando aqui os meios de comunicação e saiu uma informação que o Congresso Nacional acabou de aprovar o perdão de dívidas das igrejas, que equivale a R$1 bilhão, certo? Então, dívidas estão sendo perdoadas. Eu sei que você nem fala tanto em perdão, mas, na verdade, em conversão, não é? Assim como se dizia até antes do início da pandemia, não é, que não havia dinheiro orçamentário para
enfrentar as mazelas que o país estava vivendo, com o aumento de moradores de rua, o sofrimento humano do desemprego, a fome, o desmatamento. Não havia dinheiro, porque, afinal de contas, o Estado seria incompetente, gastador, corrupto e assim por diante. Mas bastou haver uma queda na Bolsa de Valores que o presidente do Banco Central atual, né, terminou, na verdade, oferecendo 1 trilhão e 300 bilhões de reais ao setor financeiro, né, as empresas que, de certa maneira, teriam sido prejudicadas pela queda na Bolsa. Né. Então, a questão, o dinheiro, ele, na verdade, existe. Não é? Você pode, na verdade, trabalhar do ponto de vista da emissão monetária, que eu acho que me parece uma questão muito interessante de ser considerada. Nós não temos tido esse tipo de iniciativa no Brasil. Nós poderíamos mudar a forma de financiamento da dívida do Tesouro, ao invés de colocar no segmento privado de negociação, passar pela compra do próprio Banco Central, compra os títulos do Tesouro, como é a experiência de outros países. Ou seja, nós temos várias possibilidades, e a que você nos apresenta, ela certamente dialoga com as necessidades. A questão importantíssima, que eu acho que é o que você está nos trazendo, quer dizer, para além da ideia, é como mobilizar a sociedade, porque, infelizmente, se não houver uma nova maioria política, me parece difícil nós sairmos dessa situação, rompendo, na verdade, com os laços que nos faz, basicamente, ter um Estado atrelado aos interesses de poucos, né? Então, nesse sentido, me parece que é um elemento importante a proposição, e isso está presente no seu livro, mais um livro, que revela o potencial que temos de enfrentar, de certa maneira, com uma perspectiva de relançar a economia brasileira, né? Porque já estamos há 6 anos, praticamente, sem crescimento. Nós não temos experiência no país, infelizmente, de gravidade tão intensa, não é? Nós temos cerca de 40% da força de trabalho hoje que excede a acumulação de capital. Quer dizer, 40% da força de trabalho sobrante. Isso aí é algo dramático. Nós já tínhamos 25% da força de trabalho antes da pandemia. Então, pensar a questão central, me parece, é o emprego. E o emprego só aparece se a economia voltar a crescer. E para voltar a crescer, você tem que ter dinamismo, porque não vai vir do setor privado, que ainda tenha recursos, ele não vai assumir riscos. Então, é o Estado. Cabe a ele assumir essa tarefa. Nós somos um país em construção, nos falta praticamente de tudo, né? A pandemia revelou que uma parcela grande da população, mais de 50% dos brasileiros, mesmo que quisessem, não conseguiriam fazer ou cumprir o isolamento, pois residem em habitações extremamente inapropriadas para o isolamento social. No máximo, são dormitórios por algumas horas. Ou seja, nós temos, na verdade, um problema central, que é a questão das infraestruturas no Brasil. Infraestrutura econômica, infraestrutura social, a questão do saneamento, tudo são iniciativas que poderiam ser perfeitamente viabilizados nesse jogo financeiro que você está nos apresentando com essa proposição, né? Bom, mas essa é uma questão, digamos assim, de como é que nós sairíamos do caso atual, como nós constituímos um novo normal, para usar a palavra da moda. Mas enquanto isso não ocorre, quer dizer, as questões concretas estão predominando. E falávamos anteriormente, o seu aparecimento, ao problema da inflação, né, que é certamente um caso gravíssimo. Eu lembro de estar conversando com você há mais tempo, e você já identificava um dos riscos, na verdade, de uma estrutura produtiva tão frágil como a nossa, cada vez mais voltada para o exterior e com pouca capacidade de atender a demanda interna, nos remete praticamente a um país pré-1930, em que você tinha basicamente o padrão de consumo dos ricos vindo de fora, e para financiar isso, as exportações primárias, enquanto que a população, a grossa população, ficava basicamente com o que tinha em termos de produto nacional. Eu vejo um problema, por exemplo, se nós não tomarmos a iniciativa da reindustrialização, dificilmente o país tem condições de voltar a crescer, porque qualquer crescimento rebate na demanda de produtos que o país não tem condições de ofertar mais. Isso, se a gente olhar um pouco o que aconteceu na balança comercial de manufaturados, né, com um crescimento de 1% em 2017, 2018, por exemplo, não é? O déficit na balança de manufatura cresceu rapidamente, ou seja, nós estamos com uma estrutura produtiva muito depauperada, então precisamos fazer políticas de demanda, evidentemente, e a proposta que você nos faz em termos de identificar novos implementadores do gasto público, me parece absolutamente correta, na qual, inclusive, valido
e acredito que é uma possibilidade, mas volto aqui novamente a levantar um aspecto que me parece importante, até para deixar como questionamento, é como construir uma nova maioria que afirme esse pressuposto, né? Que não veja o Estado como o inimigo, mas, pelo contrário, o grande elemento fundamental para a superação do quadro que vivemos hoje. Obrigado. E por aqui, Ronald. Obrigado. Eu acho que a gente está muito claro na maneira como esse processo de construção ideológica atingiu as pessoas. A gente vive hoje algumas coisas assim absurdas. Por exemplo, tem trabalhador que acredita que o empresário monta a empresa para dar emprego para ele. Que o empresário não monta a empresa atrás do lucro, né? Mas sim para dar emprego para ele. E a gente pensa que é pouca gente, não é. É muita gente que tem essas ideias que foram implantadas ao longo do tempo. E também a ideia de que o serviço público é inchado e é muito ineficiente, inoperante, o que é muitas vezes uma verdade em virtude do sucateamento das condições operacionais do serviço público. Quando você tira o equipamento que o hospital tem, quando você não dá a máscara, você não dá luva, você não dá material para fazer curativo, quando você sucateia as universidades, não dando os recursos para fazer os custeios que ela tem necessidade de fazer, quando você sucateia as escolas com a merenda escolar de péssima qualidade, em alguns casos até a merenda some, né? Todos esses processos eles vão ser percebidos pela sociedade como uma deficiência do serviço público, e não quanto o problema maior, que é a política que foi empregada para fazer esse sucateamento. Então, hoje, a gente tem em pauta uma coisa chamada reforma administrativa. Essa reforma, se ela, mesmo sendo extremamente, digamos, reduzida, ruim, né? Ruim, sem uma discussão maior, tal, mas ela é muito atrativa para prefeitos e governadores que queiram nomear as pessoas à vontade, sem nenhum tipo de concurso público, sem vinculação a isso. E, obviamente, também ao governo federal, que estaria com as mãos desamarradas para conseguir atingir o seu objetivo de contratar as pessoas sem nenhum tipo de compromisso maior do que o próprio mandato, né? Na realidade, nós teríamos um universo de comissionados, né? Bom, como os senhores veem isso? Eu gostaria de fazer a primeira provocação passar, que é a reforma administrativa, essa visão do Estado, a influência disso no processo eleitoral, no processo eleitoral de câmaras, das câmaras municipais, das prefeituras, vai ter um impacto enorme dessas perspectivas da reforma, né? Vai ter muita gente aí prometendo emprego e outras coisas. Como os senhores veem isso? Como os senhores veem esse processo no Estado brasileiro? Vou fazer essa provocação, passar primeiro para o Zé Carlos, que foi quem entrou por último e que é o nosso fundador do nosso movimento pela justiça social, movimento popular pela justiça social, justiça social que é uma coisa que todos nós buscamos, independente das cores das bandeiras com as quais nós militamos, né? E aí essa primeira provocação para depois passar para os nossos outros convidados. Eu só vou falar antes do Requião e do Postman, porque eu cheguei atrasado. Senão não ousaria fazer isso. Mas uma coisa que você, Ronald, sabe é o seguinte: eu sou obstinado, quer dizer, eu acho que nenhuma revolução social, e revolução social no sentido semântico, não no sentido de arma, guerra civil, essa coisa toda, nenhuma revolução social acontece sem um foco, né? A americana tem lá o foco do imposto, né? A francesa teve lá os privilégios da burguesia não, até que a burguesia foi o contrário, os privilégios da aristocracia e da igreja. Quer dizer, tem sempre um foco, tem um foco fundamental que move as massas. Isso é fundamental. Para mim, o foco central hoje, o foco que pode ser mobilizado e que pode ser um instrumento de mobilização, é a questão municipal. Não nesses termos, porque se você falar com alguma pessoa nossa, de um cidadão qualquer, para dizer que a questão municipal é relevante, ele vai achar que é uma bobagem. Porque
conceitualmente, o município no Brasil é muito deprimido. O município do Brasil não é levado muito a sério. O que é levado a sério no Brasil é a União. E, em segundo lugar, o Estado. É uma coisa de geografia. Então, você tem que dizer para o cidadão do município, que é ali que está a base da cidadania, que é o seguinte: ou você se mobiliza para resgatar o município, ou você não vai ter educação, você não vai ter saúde, você não vai ter moradia, você não vai ter nada, saneamento, nada, porque a União está comendo isso tudo com a voracidade dela. Então, coloco isso em duas posições. Primeiro, é o seguinte: a questão aquilo que eu falei antes, quer dizer, você tem um acúmulo de lixo para trás. Tem que resolver essas questões. E uma questão a ser resolvida é a questão da dívida dos estados, o que eles chamaram de dívida dos estados, que é impagável absolutamente, mas que eu acho que o problema não é que ela é impagável. O problema é que tem que ser restituído, que foi pago indevidamente. Essa é que é a questão. Né? Porque a parte da chamada Lei Candir foi o que o governo federal deixou de repassar aos estados, ou de pagar aos estados, por conta da tributação dos minérios e do agronegócio. Então, isso aí é fácil de ser visto. Né? A outra parte que eu aponto aí na dívida dos estados é a questão do que chamam da Lei 4696, que é a forma como eles privilegiaram o sistema bancário na época da privatização do sistema bancário público estadual. Né? Essas duas coisas é um caroço que está aí para ser resolvido e que tem que ser resolvido no passado, não tem jeito. E ao resolver essa questão do passado, você abre uma tremenda perspectiva positiva para o futuro. Então, essa utopia tem que ser vendida às pessoas, né, no plano ideológico, mas fundamentalmente ancorada numa realidade que você coloca na ponta do lápis. Essa que é a questão, quer dizer, é concreto. Não é uma questão meramente ideológica, partidária, seja o que for. Quer dizer, o movimento que a gente pretende lançar e pretende desenvolver é suprapartidário e supra-ideológico. E, na verdade, ele é um conflito entre a base da cidadania e o governo federal. É esse conflito, quer dizer, essa nova dialética, para usar um pouco esquisito, né, mas que não se fala muito em termos populares, mas, na verdade, é a nova dialética, o conflito, né, passa fundamentalmente por aí. E não tem outro, porque o velho conflito marxista do capital versus trabalho está completamente esvaziado, porque os trabalhadores não têm ânimo para lutar. Eles estão institucionalizados. Prova disso? Lei trabalhista, lei previdenciária. Perdemos tudo. Tudo. Os trabalhadores perderam. Não vou dizer qual é a culpa, de quem é a culpa. Esse problema não é uma questão de realidade. É assim. Eles não são a força revolucionária no sentido semântico de fazer uma revolução, uma mudança do regime, uma mudança de instituições. Eles não são. Quem pode fazer isso, e eu tenho conversado sobre isso muito com o Rony, é o seguinte: é a plebe mesmo. Quer dizer, plebe no sentido de Revolução Francesa, quer dizer, né, os sans-culottes, quer dizer, aqueles que não têm emprego, aqueles que estão pobres, aqueles que não têm casa, as mulheres que não têm proteção, né, os índios. Quer dizer, você tem toda uma base social na sociedade que tem que ser arregimentada para uma luta política. Né? E aí é que vai estar a força da renovação. Aí é que vai estar a força da revolução brasileira, nesse sentido que eu digo, que é o sentido de você mudar a instituição. Né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar nesse processo. Quer dizer, por que a coisa... Eu costumo dizer o seguinte: foi uma sorte do governo federal, deixou de pagar aos estados 1.800 bilhões, 380 bilhões de reais. Porque se não tivesse isso,
a gente teria muito pouca possibilidade de encontrar uma motivação para valer para a sublevação da base da sociedade contra a aristocracia econômica a serviço do sistema bancário. Muito obrigado, Zé Carlos. Já chegamos até a Revolução. Agora, da Revolução em diante, a palavra fica com o Márcio para ser encerrada com o companheiro Requião. Vou na mesma linha que o José estava nos apresentando, quer dizer, mas também considerando as transformações que nós estamos vendo do ponto de vista do jogo da política econômica. Né? Nós tivemos uma crise de dimensão global em 2007 a 2009, e, de certa maneira, os governos reagiram, especialmente no âmbito sul-sul, através de investimentos, né, recursos que foram aportados para bancos públicos em torno de projetos de infraestrutura. Aqui no Brasil, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foi uma dessas iniciativas ali da crise de 2008, aqui, sobretudo no Brasil, medidas que permitiram, inclusive, deslocar recursos do próprio orçamento para bancos públicos, especialmente o BNDES, ou seja, foram, na verdade, iniciativas que se deslocaram para o mercado financeiro e do mercado financeiro para empresas. Bem, nesta crise agora de outra natureza, certamente, a crise sanitária, né, que foi acompanhada de decisões de isolamento social e que, portanto, impactaram tanto na oferta quanto na demanda da atividade econômica. E isso fez, inclusive, que no caso brasileiro, o nível de produção caísse mais rápida e profundamente que o nível da massa de rendimento. A massa de rendimento também caiu cerca de 15%, mas a capacidade ociosa aumentou muito mais, né? E é isso que fez com que, em julho, por exemplo, segundo o IBGE, a indústria teria apresentado uma recuperação, mas me parece uma recuperação, vamos aguardar os novos dados, mas me parece mais uma recuperação pontual, porque diante da queda mais intensa da taxa de atividade e considerando que as empresas operam sem estoque, então me parece que são mais medidas de reposicionamento de estoque do que, na verdade, uma demanda que sustentasse o crescimento. Mas, de toda maneira, o que eu quero chamar a atenção é que, nesse caso, ao invés de recursos para investimentos, né, recursos para empresa, nós tivemos uma parte importante dos recursos que foram colocados no bolso das pessoas, né? Cerca de 70 bilhões de reais foram transferidos do orçamento para trabalhadores com carteira assinada que tiveram suspenso ou reduzido a sua jornada de trabalho, e a maior parte de trabalhadores aí, em geral, do setor informal, microempreendedores, enfim, aqueles que estão, de certa maneira, distante do emprego assalariado e qualquer outra forma de proteção social. Essa é uma mudança, me parece interessante, mas, obviamente, ela é provisória se não tiver um encaminhamento de médio e longo prazo. E se não, na verdade, mudar aí as regras orçamentárias, não é? A não ser que o governo atual empurrasse para o ano que vem isso que permitiu você ter um orçamento extraordinário, né? sem mexer no teto, por exemplo. O que fez o governo foi criar validar, o parlamento validou uma ampliação do gasto público, né? Nós estamos com uma situação bastante instigante para um governo neoliberal e para um ministro da economia talvez ultraliberal, é que esse ministro ultraliberal será responsável, não é, por um déficit público que talvez seja ao redor de 16% a 17% do PIB. É inimaginável isso em qualquer outro momento da história nacional, um déficit público com essa magnitude. E se a gente somar esse déficit, que é o gasto acima da receita, com a própria receita, ao redor de 33%, 32% do PIB, ou seja, o Estado, os recursos que passam pelo Estado brasileiro, aí nas três esferas da União, estados e municípios, e mais empresas estatais, o Estado brasileiro hoje está, na verdade, administrando cerca de um recurso que equivale a 52% do PIB. Isso também é outra
algo a ser considerado, mas são iniciativas temporárias que não me parecem sustentáveis se não houver, obviamente, uma mudança na questão do regramento orçamentário, a questão toda quer dizer, mesmo a retomada dos governos do PT, né, se manteve o tripé aí da macroeconomia, não é? E ela se mostrou prejudicial, eu diria assim, para podermos sustentar o crescimento no médio e longo prazo. Então tem essas questões que vêm do passado, mas como estamos numa excepcionalidade, certamente precisaremos ser muito mais criativos em relação ao jogo financeiro e o papel do Estado. Gosto dessa proposição de mobilizar os nossos candidatos nessa eleição municipal, vereadores, não é? Mas considerando que certamente essa seria a possibilidade de responder a questões muito concretas no plano municipal, que é o buraco na rua, é a saúde que não funciona, o transporte que é caro, como, na verdade, esse recurso que hoje é contraído dos orçamentos dos municípios e convertidos posteriormente num recurso adicional seriam aplicados nessas iniciativas, porque também temos experiências de municípios, sobretudo municípios que vinham tendo acesso a royalties, por exemplo, não é? E lembro ainda no tempo que eu estava no IPE, a gente fez um estudo sobre a experiência dos royalties nas prefeituras, não é? E era um orçamento adicional ao orçamento próprio, e de certa maneira a gente não via grandes, salvo exceções, mas não via grande novidade entre orçamento de prefeituras que tinham esses royalties em relação às outras. Então essa é uma questão, me parece importante também considerar uma questão de um plano nacional, de um projeto nacional que poderia ser executado de forma descentralizada, mas dentro de circunstâncias muito próprias para evitar gastos que, de certa maneira, estivesse distante dessa preocupação maior de recuperar, relançar a economia brasileira. Isso aí, Ronaldo. Muito obrigado, querido. Senador Requião, por favor, a palavra é sua. Eu acho que a questão está colocada. Eu só tenho uma discordância com o meu amigo Assis, quando ele imagina que isso vai mexer com as bases municipais, os despossuídos da sociedade. O lumpenproletariado vai se levantar agora contra o pagamento das supostas dívidas do Estado com a União. Não. Nós temos que dirigir essa proposta que é razoável, que é equilibrada, que é viável, que é sustentável, para os prefeitos, os candidatos a prefeito, vereadores, deputados e governadores. É por aí que pode acontecer alguma coisa, porque a pressão do desespero vai ser em cima deles. E esse relançamento da economia pode ter viabilidade com esse keynesianismo de baixo para cima. Mas sempre lembrando, Assis, me corrijam vocês que são economistas, que mais de 70% dos investimentos no Brasil eram feitos pela Petrobras. Não é isso? Sim. Então, nós precisamos desse keynesianismo de base, vai devolver a esperança aos brasileiros, vai mexer na economia, podia ter um direcionamento, por exemplo, sensível, razoável para o saneamento básico do Brasil, mas nós não podemos esquecer das grandes mobilizações e grandes investimentos como o que a Petrobras podia fazer. Não podemos abrir mão de investimentos públicos. Então, eu acho que temos que atingir os que vão governar, porque eles vão ser pressionados pelo desespero e precisam ter uma solução. Então, a ideia do livro é muito boa, o livro está muito bem feito, mas aí eu não tenho a ilusão de mexer com a base. A base vai reclamar da tarifa de água no fim do mês, da tarifa de luz, do preço do arroz. Ela não vai clamar por uma proposta que se suporta nas bobagens feitas pela Lei Candir. Aliás, o Próximo, eu dizia agora há pouco a vocês aí no intervalo, que o único voto contra a Lei Candir no Senado da República foi o meu. O único voto. O Senado inteiro votou a favor dessa barbaridade. E vocês lembram também que este foi um dos motivos pelo qual a Cristina Kirchner caiu em desgraça na Argentina. A Cristina Kirchner conseguiu a metade dos votos do Senado, mas faltava um. Um era do presidente do Senado, o voto de Minerva, que era, na Argentina, o vice-presidente da República. Ele votou contra a Cristina, eliminando a taxação de produtos não industrializados na exportação, acabando com o processo
de industrialização interno na Argentina, de minerais e de produtos agrícolas. Então, eu acho que está bem posta a questão, mas o foco são os quadros médios. Assis, o Márcio Pockmann tem um tio que chamava-se Antônio Gramsci. Ele dizia o seguinte: nós temos os intelectuais orgânicos, que são capazes de sentir o drama da população empregada, mas, ao mesmo tempo, são capazes de formular. Isso surge quando os movimentos de direita na Itália diziam que os trabalhadores sentiam a crueldade do liberalismo econômico, mas não conseguiam pensar e formular. Então, são os intelectuais orgânicos. Eles sentem e formulam. E nós temos os quadros médios, que são capazes de entender e transmitir as propostas de uma maneira básica para o entendimento popular. E os militantes, que são os que entram no jogo porque eles sentem, têm dificuldade de informação para entender a sofisticação do programa. Você não pode dirigir uma proposta como essa que você formulou com inteligência e acerto aos militantes diretamente, se ela não passar fundamentalmente pelos intelectuais orgânicos e pelos quadros médios. Então, nós temos que trabalhar com esses supostos quadros médios, que são os agentes públicos, vereadores, deputados, candidatos a prefeito, prefeitos e governadores. Por aí, se nós conseguirmos passar essa mensagem, vai ser um momento que a realidade vai espremê-los para tomar uma posição. E daí temos esse material todo, pensado por você, pelo Pockmann, por outros economistas, e pela experiência histórica do mundo, à disposição. Mas eu insistiria ainda que o investimento público de cima para baixo tem que haver paralelamente. Porque senão, nós vamos, de certa forma, atomizar esse potencial de recursos todo, o que não é mal, Pockmann, porque nós estaríamos devolvendo à população a esperança do progresso pelo trabalho. Mas a infraestrutura brasileira não vai ser construída por iniciativas municipais. Ela precisa ter uma centralização e um planejamento efetivo com vistas ao desenvolvimento econômico e ao modelo que nós queremos. Hoje, por exemplo, os investimentos são feitos para o agronegócio, para mais nada. Não é isso? Os portos são equipados para o agronegócio, não para a carga variável. Então tem que pensar dessa maneira. Mas acho que se nós conseguirmos passar a ideia desse keynesianismo de baixo para cima, para a base política, para os agentes políticos, os quadros médicos que militam na política brasileira, teremos dado um passo gigantesco à frente e viabilizando uma possibilidade de reconstrução a partir da opinião deles. Muito obrigado. O culote deixa para os franceses depois. Eles operam a guilhotina só. Gente, a gente já está há mais de uma hora de live, mais uma hora ao vivo, e vamos caminhar para o encerramento. Aí eu gostaria de fazer algumas lembranças assim, fundamentais no dia de hoje. Nós estamos hoje comemorando, né, a independência do Brasil, 7 de setembro. E tivemos 2 pronunciamentos significativos sobre isso. Um foi o pronunciamento do nosso ex-presidente Lula, que abordou a questão das mortes, da pandemia, da situação de crise que o país está vivendo, e anunciou a proposta de um novo contrato social, né? E tivemos agora, à noite, às 20 horas, a fala do presidente da República, que foi menos de 5 minutos, a fala dele, uma fala bem concisa, aonde ele defendeu a soberania brasileira, né? Algo que parece que não tem dado muitos exemplos do ponto de vista prático, defendeu o golpe de 1964 contra o comunismo, né? E fez um discurso de que nosso povo sempre derramou sangue pela liberdade, né? Então nós tivemos 2 visões bem claras, né? Nenhuma fala do atual presidente da República sobre os mortos pela pandemia, nem sobre a crise econômica derivada da pandemia, nem sobre alguma proposta, alguma coisa para pós-pandemia. Não houve nada disso na fala, e claro que nós, todos cidadãos, estávamos esperando por isso. Então agora eu gostaria de abrir para as considerações finais. Vou abrir com o Zé Carlos, porque ele é o nosso fundador, ele dá a linha das discussões que a gente quer propor,
Mas lembrando isso, hoje é 7 de setembro, a gente teve uma independência da República, a independência do país em 1822, que foi pautada pela tentativa da família imperial de fugir do controle do parlamento de Lisboa, né? As pessoas pensam assim, não, ele deixou o filho, o dia do fico foi um dia de patriotismo, né? Quando a gente olha as cartas que foram dadas depois, que foi o que levou à proclamação da independência às margens do Ipiranga, né? Eram cartas que diziam, as cortes querem nos controlar, né? E a família imperial tem que manter o seu poder, né? Então, era melhor dividir o Brasil de Portugal, e Portugal ficaria com a monarquia constitucional, como de fato fez, né? E nós aqui não teríamos. Infelizmente, ele teve que bater em 1824 com a proposta da Constituinte dos Irmãos Andrada, e foi aquela situação que a gente conhece, inclusive com o fim do governo do Pedro I e a entrega do Pedro II para a tutoria do José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Coisas da história que a gente ainda tem muito que aprofundar. Mas lembrando sempre, né, que o primeiro grande pacto que envolveu o Brasil foi o pacto da vinda da família portuguesa, da família real portuguesa, em 1807, 1808, com o compromisso com a Inglaterra de não industrializar o Brasil. Eles fizeram proteção da família real, tiraram a família real, reconheceram o Reino Unido de Brasil e Algarves, né, um reino de ultramar. Portugal assumiu o controle do reino de ultramar com um objetivo, com um compromisso com a Inglaterra, não industrializar, né, ser um país que venderia produtos, venderia matéria-prima. E, infelizmente, parece que todas as vezes que a gente tenta levantar a cabeça rumo à industrialização, alguma coisa acontece nesse país. A última agora, né, foi quando a gente conseguiu chegar ao pré-sal e, ao mesmo tempo, tentar comprar uma refinaria nos Estados Unidos, que foi em Pasadena, né? Então, o caos rolou total, porque daí já era um problema. A quarta frota já tinha descido por causa do pré-sal, e Pasadena já era um abuso, né, colocar produtos refinados da Petrobras dentro do mercado norte-americano. Só matéria-prima, refinados não, né? E como lá só pode vender quem tem refinaria lá dentro, Pasadena ia ser uma refinaria dentro do território americano, o que era um problema enorme. Então, na reta final da nossa conversa, alguma coisa sobre soberania e sobre isso tudo que aconteceu no Brasil, que a gente às vezes parece que é só uma questão econômica. Mas eu me lembro, senador Requião, governador Requião, que quando o senhor foi governador, eu como indígena, claro que guardo isso marcado na pele. O senhor determinou que as forças militares do Paraná jamais invadissem uma terra indígena, jamais fizessem um despejo de terra indígena. E isso foi para nós um momento de paz, né? Um momento que nós temos assim todos os caingangue do Brasil, principalmente os do Paraná, têm um grande respeito pelo senhor por isso. Agora, o governo Bolsonaro fez um decreto, né, onde ele permite o uso da força, daquela força nacional, né, substituindo as polícias militares a requisição feita pelo Ministério da Agricultura lá na Bahia. Ou seja, eles vão utilizar as forças militares para, independente da autorização do governador ou não, praticarem os atos que eles consideram corretos contra os povos indígenas, contra os quilombolas e contra o movimento sem terra, né? E isso é uma discussão de soberania. Então, nessa reta final, quando a gente comemora hoje a independência do Brasil, eu gostaria, né, partindo do José Carlos, que nós fizéssemos uma avaliação sobre esse quadro que nós temos hoje, se realmente temos soberania, se o governo faz essa defesa da soberania que ele diz que faz, ou se a continência à bandeira americana foi mais que um gesto de simpatia, um gesto de subserviência. Com a palavra, José Carlos. Está congelado. Está congelado, então, com a palavra, Márcio Postman, para deixar a conclusão para Vossa Excelência. Abre o microfone. Bom. Abre o microfone.
Sim, obrigado. Eu vou ser bem breve como foi o Bolsonaro, certo? Em primeiro lugar, um paradoxo me pareceu, não é? Porque os governos de extrema-direita, como nós estamos vivendo atualmente, um governo de extrema-direita no poder executivo e liderado o poder legislativo com dois representantes da direita, né? Que é na Câmara e no Senado. O que nós temos visto, na verdade, é um governo que não tem projeto de médio e longo prazo. É um governo que vive da emergência, né? Da emergência. E, estranhamente, nesse dia de hoje, ele não falou sobre as emergências e preferiu levantar dois aspectos. Um já foi aqui antecipado, que é o tema da democracia, e utilizou a defesa da democracia com base na experiência do golpe de 64. Uma enorme contradição, né? Usar a experiência de 21 anos de ditadura como uma representação do que entende por democracia. E a outra foi a questão da miscigenação, se entendi muito bem, que é estranho também a sua manifestação como presidente, se a gente considerar, na verdade, a trajetória dos seus discursos anteriores. A comparação com a fala do presidente Lula, então, aí praticamente quase 6 vezes mais longa do ponto de vista do tempo, né? Foram quase 25 minutos, que foi uma fala mais estrutural, me pareceu, partindo justamente da situação da emergência do Brasil, dessa pandemia, que é um fato inédito dos últimos 100 anos, e a gravidade que está gerando isso do ponto de vista do empobrecimento do país como um todo. Né? Para chamar atenção para o fato que você levanta a questão da soberania, que é outro ponto que também fez parte da própria pauta da fala do presidente Lula. Eu vejo o seguinte, você mencionou, Ronald, a forma especial do que nós alcançamos a nossa independência, não é? Mas me parece que até o final da década de 1920, eu vou usar aqui como referência Sérgio Buarque de Holanda, não é? Em que ele fala um pouco conta um pouco a história pregressa do nosso país, como sendo uma espécie de rosário de milagres, né? Ou seja, a história do país dependia de milagres que vinham de fora. Ou seja, essa é uma demonstração, a meu modo de ver, que se trata de um país com soberania política, evidentemente, mas sem soberania econômica, porque se você não consegue estabelecer os seus próprios rumos, construir o seu futuro, você depende de iniciativas que não estão ao seu alcance. E, de certa maneira, mesmo com a independência nacional, que nos transformou numa economia nacional, o Brasil seguia dependendo de decisões que vinham de fora, pois era basicamente um país que se organizava para atender a demanda de fora. Nós não produzíamos café para atender às necessidades do povo, nós produzíamos café porque havia demanda europeia, não é? E quando essa demanda foi contida, como na crise de 29, nós ficamos a ver navios aqui. Tá? Então, me parece que ali a Revolução de 30, o projeto dos tenentistas, bem, isso ali, na verdade, nos deu as condições para começarmos a reafirmar um projeto nacional, uma perspectiva de autonomia nacional, de que os nossos desejos de futuro pudessem ser estabelecidos a partir da correlação de forças internas. E isso eu acho que marca praticamente o Brasil nos últimos 50, 60 anos, né? Quer dizer, de 30, basicamente, a década de 1980. O lamentável é que a nossa transição da democracia para a ditadura se deu de uma forma que praticamente os pressupostos, né, de uma transição da ditadura para a democracia sem perder a autonomia política e econômica passavam por um conjunto de reformas. Eu vou lembrar aqui um documento fantástico chamado Esperança e Mudança, ali em 1982, que estabelecia que para sair da ditadura para a democracia precisaria uma série de reformas, reforma do Estado, reforma política, reforma bancária, reforma educacional e assim por diante, reformas que infelizmente não foram possíveis de serem realizadas. E isso nos levou a um quadro dramático, não é? Porque me parece que nós estamos como se fôssemos um navio sem rumo, sem direção. Se essas reformas que estão sendo feitas agora vierem todas a serem realizadas, falávamos antes da reforma administrativa, já foi a reforma previdenciária, já foi a reforma trabalhista, se essa sucessão de reformas, se vierem a ser de fato implementadas, que Brasil teremos em 2030? Tá certo?
Olha, que Brasil? Talvez aí uma espécie de uma nova feitoria, tá certo? Em que, ao invés da escravidão, um processo de servidão, que é um pouco que nós estamos vendo pelas relações de trabalho que hoje ganham proeminência no Brasil. O Brasil tem 4/5 da ocupação antes da pandemia estava no setor de serviços. As 3 principais ocupações do Brasil hoje seguem sendo o trabalho doméstico, a segunda ocupação é o trabalho de segurança pública e, sobretudo, privado, né? E a terceira ocupação são de trabalhadores que dependem dessas plataformas digitais, são os entregadores. E nós não podemos construir um futuro com esse tipo de ocupação. Então, está em jogo, evidentemente, o futuro do Brasil, são decisões tomadas a cada dia, mas que, de certa maneira, vão nos dando um horizonte em que o país passa a ter muito mais no seu futuro o passado, tá certo? O passado refletido cada vez mais no futuro, um passado que a gente queria, na verdade, abandonar, e essa foi a grande contribuição, a meu modo de ver, dos intérpretes do Brasil, né? Além do Sérgio Buarque, certamente Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, né? Celso Furtado, esses grandes brasileiros que pensaram o Brasil, não é? Tinham clareza que era preciso enterrar o passado. E, infelizmente, tá certo, com esse governo, esse tipo de projeção que nós estamos tendo, nós estamos desenterrando o passado, né? E que utiliza para defender o que dizem de democracia, desenterrando a ditadura. Profundamente lamentável nós estarmos no 7 de setembro, não é? Que é uma data que valoriza o protagonismo do brasileiro, tendo que ouvir falas dessa natureza. Agradeço a oportunidade, Ronaldo. Estamos juntos nessa campanha aí pela justiça social e, de certa maneira, vai ganhar maior público à medida que a gente seja disciplinado, não é, nessa batalha de transformar o Brasil. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Márcio. Com a palavra, nosso mestre Roberto Requião. Os mestres já falaram. O Pockmann tem razão, mas essa desnacionalização e desindustrialização do Brasil, Márcio, ela não é uma prerrogativa exclusiva do Bolsonaro. Em 1980, o Brasil era industrialmente mais forte do que os tigres asiáticos, Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. Aliás, eu acho que depois dessa crise aí do Guedes e mais o Covid-19, não estão produzindo nada, né? Perto dos tigres asiáticos ou perto da China. Agora, por que isso aconteceu? Na década de 80, nós tínhamos tido a ditadura militar, aquela ditadura terrível, mas tínhamos militares nacionalistas. O Geisel era autoritário, fascista, porque autoritário e nacionalista, para mim, é um fascistão. E o Geisel investiu na Vale do Rio Doce, na Petrobras, na Escola de Engenharia do Exército. Ele criou a engenharia brasileira a partir da Escola de Engenharia do Exército. Passamos a ter referência e daí se criou todo o ensino de engenharia brasileira, as grandes empreiteiras e tudo mais. Daí nós aceitamos a Guerra Fria. Nós nos submetemos à geopolítica norte-americana. No meu primeiro governo, no Paraná, Ronald, eu descobri que o Paraná importava adubos derivados de petróleo da Venezuela. Você sabe que eles iam primeiro para os Estados Unidos, depois um americano exportava para o Brasil, porque nós não tínhamos condição de comerciar com a Venezuela. Eu liberei um porto aqui, especialmente para navios venezuelanos, e passamos a comprar diretamente, evidente, e por um preço extraordinariamente mais razoável. Agora, hoje, olha, essa análise não é minha, Márcio. Pasmem, senhores, é do general Vilas Boas. Nós convidamos o general Vilas Boas para uma reunião na Comissão de Relações Exteriores, eu, o Lindbergh, a Vanessa Graziotin, a Gleisi, lá atrás, e ele disse o seguinte: nós tivemos essa regressão industrial porque nos submetemos à Guerra Fria americana. Não podemos repetir isso mais. E ele dizia: senhores senadores, o Brasil tem uma economia diversificada, é um país enorme, tem que ter um projeto próprio.
Tem que ter um projeto nacional. Nós não podemos entrar agora nessa briga comercial entre a Rússia e os Estados Unidos. E lá atrás, você sabe que os Estados Unidos não imaginava que a China entrasse ao lado da Rússia, né? Em função de atritos de fronteira e guerras anteriores. Acabou entrando. Nós não podemos nos submeter a isso. Nós temos que respeitar todos os países, porque, como dizia lá atrás um presidente americano, países, Ronald, não têm amigos, têm interesses. Por exemplo, eu acho que nós não temos que nos subordinar nem aos Estados Unidos, nem à Rússia e à China. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, ela tem que resolver o problema de alimentação e de vida viável dessa população toda. O que eles querem do Brasil hoje? Terra. Para plantar comida, que eles têm 2/3 do seu território com chuva ácida, e para plantar cana, para eliminar uma parte da poluição derivada da queima do petróleo. Isso é bom para eles, não é para nós. Isso não traz emprego para ninguém, não industrializa nada. Agora, temos que respeitar todos com um projeto nosso. Isso, Ron, é uma coisa que eu, sem nenhuma restrição, elogio no governo do PT. O Lula e o Celso Amorim tiveram uma política externa honrada, certa, que nos colocaram numa posição respeitável no concerto das nações. Então, é por aí que a gente tem que agir. Agora, falar em nacionalismo, o Exército Brasileiro tem um subcomandante do sul dos Estados Unidos subordinado ao comandante americano. E eu vi outro dia na internet, vocês têm internet aí, podem acessar com facilidade no Google, nesse troço que nos trazem notícias, que o comandante americano dizia ao Donald Trump: presidente Donaldo, veja, eu tenho aqui um general da Colômbia e um general do Brasil, pago pelos seus países para me servir. Eu fiquei pensando, servir o quê? O almoço? Fazer o papel de femme de menage? Como é que um general brasileiro pago pelo Brasil está para servir o raio do comandante sul dos Estados Unidos? Isso é uma vergonha total. Eles não sabem o que é patriotismo. Aquele coração nacionalista e fascista do Geisel não bate no peito desses entreguistas que hoje cercam o Bolsonaro e que se transformaram numa grande corporação, procurando vantagem, como os advogados, como os juízes, como os procuradores, como os fiscais de renda do município, do estado e da nação, esses tais de cargos, funções de estado. Então, cada um pensando nele, na sua corporação, no seu salário. Isso é uma loucura, é uma vergonha. Você viu esse aumento de salário e de vantagem do Exército agora? Eu acho que no meu projeto, o projeto que eu enxergo de Brasil soberano, tem que ter um exército equipado e forte. Mas hoje um exército equipado e forte é um exército que se organiza, inclusive com um poder enorme de mísseis. Você sabe que o Brasil está proibido de fazer mísseis de médio alcance pelos Estados Unidos? Nós não podemos fazer, não podemos construir em função dos acordos internacionais. Eu cobrava isso do general Vilas Boas. Então, este projeto é de nos transformar numa espécie de um Porto Rico, Estado associado aos Estados Unidos. Povo escravizado, grande carga horária, salário miserável e uma grande fazenda. Lembra da África, as fazendas inglesas na África? O dia que aquilo explodiu, a África ficou numa miséria absoluta, não sobrou nada, rigorosamente nada. Precisamos de um projeto nacional. E eu insisto, o começo agora é uma proposta de transição, candidatura única, pode ser quem? Que se me dá quem seja o presidente da República. Eu acredito que vocês pensam da mesma forma que eu. Nós temos que pensar no Brasil. Tem que haver um projeto único de transição. O candidato pode ser quem? Pode ser o Ciro, pode ser o Dino, pode ser o Haddad, pode ser o Lula. Quem tiver melhores condições para ganhar uma eleição, no momento que nós tivemos essa disputa. Então, eu vejo, no entanto, uma briga de bugio entre os candidatos a presidente da República, Márcio. Aqui no Paraná, um bando de bugio a gente chama de capela. E os bugios, quando brigam na capela, um joga o próprio excremento no outro. Eu vejo uma agressão de candidatos contra candidatos, absolutamente irracionais, do Ciro, do fulano, do Beltrano, do Haddad,
criticam, às vezes, o próprio Bolsonaro por bobagem e perdem o foco fundamental, que é o capital financeiro. Eles não têm a clareza do Papa Francisco, que nas suas encíclicas foca o capital financeiro como inimigo da humanidade hoje, não é só do Brasil. Então, nós temos que quebrar o poder dos bancos, mas não quebrar os bancos. Atingir o Banco Central, que não pode ser independência, mas absolutamente dependente do projeto nacional de emprego, de retomada do desenvolvimento. Referendo revogatório, com essas empresas que foram desnacionalizadas e vendidas sem que o povo brasileiro desse autorização. Ninguém ganharia uma eleição no Brasil dizendo que ia vender a Petrobras, privatizar a água. Jamais ganhariam. Então, quem comprou essas empresas comprou mercadoria roubada, cometeu crime de receptação. E um plebiscito pode fazer que isso volte ao controle nacional dos interesses de desenvolvimento do Brasil sem indenização alguma. Porque crime tem que ser resolvido dessa forma e não se indeniza criminoso. Na presidência da Comissão Mista da Soberania do Senado, com o acordo do conjunto dos parlamentares, eu mandei uma carta a cada embaixada acreditada no Brasil, dizendo que eles tomassem cuidado com a compra dos seus países e dos seus nacionais, que nós não íamos admitir isso na sequência. Isso foi no governo Temer, vale ainda mais agora para essa barbaridade de Bolsonaro, Guedes, esses doidos todos. Mas o fundamental, minha gente, é que o Banco Central não pode comandar o Brasil. Não pode ter Banco Central independente, e é independente hoje. Não é, Marcos? Na última campanha eleitoral, o Pockmann mudou a proposta do PT, colocando que admitia a independência do Banco Central na mão dos banqueiros. Não! Eu tenho uma dificuldade, filha da puta, de criticar o Haddad. Ele foi um baita ministro da Educação. Foi governador quando ele era ministro, ele foi soberbo no ministério. Mas é a cabeça da USP. É o liberalismo econômico na cabeça dessa gente toda. Se você analisar o Ciro Gomes, que tem ideias geniais, vamos admitir isso, algumas, ele é fiscalista. É a continuidade do fiscalismo do Meirelles, do Joaquim Levy e do Guedes, de alguma forma, com algumas ideias brilhantes. Essa gente tinha que desistir desse comportamento da capela em briga de bugio, sentar junto, formular uma proposta de transição, e nós lançaríamos o candidato mais viável no momento para uma transição para a democracia, para a volta da soberania, valorização do trabalho. Você me falou no discurso do Lula e citou isso. O trabalho do homem e a sua inteligência são os únicos a produzir riquezas e bens econômicos. E estão absolutamente submetidos ao capital financeiro, que é uma apropriação, na visão marxista, da mais-valia da produção mundial do Brasil e do mundo. Então precisamos ter clareza nessas propostas. Senão, nós podemos, de repente, cair numa frente ampla. O governo do PT foi uma frente ampla. Social-democracia tupiniquim. Uma sensibilidade derivada da identidade do Lula e do próprio partido com o proletariado, com o trabalhador, que levou às políticas suplementares, às políticas de apoio à população sem salário, inclusão no mercado de trabalho, no mercado de consumo, mas uma aliança com o capital. O que deu essa frente ampla? Eu era senador. 5 senadores eram ministros da tia Dilma. Eles deixaram o governo da tia Dilma para voltarem ao Senado votar pela sua cassação no impeachment. Vamos repetir isso de novo? Agora, eu insisto, as minhas posições são muito claras. Eu nunca apoiei a política do Meirelles e do Joaquim Levy. Você sabe disso. A minha crítica na tribuna era diária. Mas quando eu vi que se contrapunha ao governo do PT a sensibilidade e a identidade do PT com os trabalhadores, a ponte para o futuro, eu não hesitei. Eu coloquei o meu mandato de senador em risco. Eu perdi a eleição nesse processo. Conscientemente eu sabia o que podia acontecer no Paraná, a República de Curitiba e as troças todas. Mas não hesitei um momento. Isso me dá a liberdade hoje de cobrar uma unidade. Eu não tenho dúvida que nós não podemos ficar nessa brincadeira de bugio. O Brasil não é uma capela. E nós não somos macacos mais. Evoluímos alguma coisa ao longo dos últimos séculos.
Então, a garantia da soberania passa por aí. Agora, um projeto sustentável, um projeto do ponto de vista aristotélico de atos meio e atos eficientes. Não adianta a temeridade à esquerda dos nossos sonhos de igualdade, mas muito menos a covardia da Frente Ampla, com o presidente da Câmara, como é o nome daquele cara? Ricardo o quê? Rodrigo Maia. Rodrigo. Falta colocar o Queiroz e o Fernando Henrique. E esse acordão começou quando o Fernando Henrique assinou o Consenso de Washington. Depois acabaram com a busca dos receptadores que recebiam nos Estados Unidos o dinheiro das privatizações do Fernando Henrique, foram 63. Não mexeram mais aquilo nem no Fernando Henrique. Era o acordo para o Lula poder governar. Aos nossos erros chamamos de experiência e não vamos repeti-los. Estou gostando de algumas posições tomadas pelo Lula. Gostaria mais de uma definição clara em relação à soberania, referendo revogatório e a abertura da imprensa no Brasil para que os partidos consigam pregar suas ideias e construir as suas teses. E, Ronald, na próxima reunião que nós fizermos, você terá o cuidado de ir ao Rio de Janeiro fazer um cursinho de operação de internet pelo telefone para o nosso amigo Assis. Normalmente ele tem ou então comprar aquele troço, não tem a boa, que tem um telefone para velho, que é bem grandão. Mas não é por aí. Mas ele está com um equipamento muito ruim, a iluminação dele foi muito ruim, ele não conseguiu o enquadramento, ele estava fazendo isso sozinho. E cá está congelado aí. Assis é um grande quadro da economia brasileira. Ele está conosco, mas está congelado. Né? Está congelado, por isso que eu não estou colocando ele aqui. Mas a participação dele é importante. E o livro dele é um livro que a nossa ideia básica é fazer com que todos os prefeitos, os candidatos a prefeito, os futuros prefeitos e parlamentares em todos os níveis tenham conhecimento. É uma saída possível, eficiente e com essa característica aristotélica de ato meio. Agora, que venha também o keynesianismo de cima para baixo, com grandes obras mobilizadoras, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Alemanha, como acontece no mundo inteiro quando sai de uma recessão. Os exemplos têm que ser aproveitados. Mas valeu. Um abração. E, Márcio, você sabe que eu tinha me disposto e tinha me organizado para ir participar da tua campanha em Campinas. Por que não fui? Uma prostatite me botou 25 dias na cama. Troço terrível para mim. Eu sou esse jovem que vocês estão vendo aqui, perto de cabelo maravilhoso. Mas eu tenho quase 80 anos de idade. Eu tenho 80 anos incompleto. O que significa que com a experiência que eu adquiri nos meus mandatos, na Eurolab, no estudo da economia, eu ainda tenho pelo menos 40 anos de vida útil para influenciar a luta pelo Brasil. Ser candidato, não é meu objetivo mais. Eu não digo que não sou, mas o meu objetivo é colaborar para a construção de uma unidade, de um projeto único para um Brasil melhor para os nossos filhos e nossos netos. Se tiver uma brecha para voltar para o parlamento, para o governo do Estado, eu não vou recusar, porque eu adquiri experiência, capacidade e competência já demonstradas para governar bem e atuar bem no legislativo. Mas o objetivo fundamental é fazer o que nós estamos fazendo aqui, batendo esse papo. Se nós conseguirmos atingir algumas pessoas nesse quadro que eu imaginei, dos quadros médios brasileiros, nós teremos tido um sucesso absoluto. Assis, um abração meu, do Ronald e do Márcio Fox. E até uma outra oportunidade. Valeu, minha gente. Para encerrar aqui... Um abraço, aqui, boa noite. O Raquel já saiu, mas a gente vai manter esses diálogos, entendeu? Principalmente baseado nessa discussão do livro e mais nos projetos que a gente vai ter que começar a construir, porque o Zé Carlos vai dar aula para candidatos a vereadores e candidatos a prefeito. Então a gente quer passar essa política a partir daí. E eu tenho uma visão assim bem cética quanto os vereadores e prefeitos terem sucesso em pressionar o parlamento para fazer uma mudança nessa questão da dívida dos estados.
eu tenho uma visão cética disso, mas eu acredito que é desses candidatos a vereadores e candidatos a prefeitos que vão sair candidatos a deputados e candidatos a senadores para mudar o quadro do parlamento brasileiro. Então, é nessa expectativa que nós estamos trabalhando para o médio e longo prazo. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Requião. Valeu. Muito obrigado, Zé Carlos, e muito obrigado a todos que nos assistiram até esse momento. Um abraço.